Permanecendo como um caso criminal sem respostas, durante um período que já se completa 50 anos, o caso Carlinhos, repleto de suspeitos, informações controversas e hipóteses, será tema hoje deste vídeo, inclusive algumas atualizações sobre ele. Audio Jungle. O caso criminal do garoto Carlinhos se assemelha muito ao caso criminal já muito abordado aqui no canal, que foi o da menina Madeleine McCann. O desenvolvimento do caso, posso assim dizer, ele sumiu aos 10 anos na zona sul do Rio, e desde então não deixou nenhum rastro da última vez em que foi visto, assim como a menina Madeleine, que sumiu aos 3 anos em Algarve, em Portugal. Sua mãe, Maria da Conceição Ramírez da Costa, espera até hoje pelo retorno do filho. E embora acredite que talvez não reconheça Carlinhos nos dias de hoje, estima-se que sua idade seria de um idoso de 60 anos. Apesar de tudo, de acordo com as investigações, a mãe de Carlinhos ainda guarda algumas memórias em relação ao garoto desde então. Maria, sua mãe, recorda dele como um garoto frágil de 10 anos, que foi retirado de sua casa no dia 2 de agosto de 1973, com uma arma apontada para o seu pescoço. Já ultrapassada às 8h30 da noite, quando a família, como fazia todas as noites, estava reunida na sala para ver os últimos capítulos da novela Cavalo de Aço na TV, que transmitia na época. E levando em consideração que neste dia houve algumas mudanças significativas em relação à rotina da família. Em vez dos 7 irmãos, apenas 5 estavam com a mãe de Carlinhos, enquanto os outros 2 haviam saído com o pai, que na época era dono de um laboratório farmacêutico, sendo que essa foi a primeira vez que ele os levou sozinho para o trabalho. E interessante é prestar atenção que, ainda de acordo com a mãe de Carlinhos, nesse dia, além dessa toda situação que aconteceu, também houve um incidente. No caso, nesse dia em que Carlinhos sumiu. Esse incidente que muitos acreditaram ter reais propósitos intencionais por trás, que foi a queda de energia que a casa teve. Alguém de identidade aparentemente desconhecida estava manuseando o quadro de energia da casa para assim que a casa ficasse sem luz e os familiares de Carlinhos ficassem completamente desorientados, sem saber o que fazer e muito menos vendo o que estava acontecendo ali na hora. Um homem, segundo Maria Conceição, surgiu em meio à escuridão. Ela avistou esse cara, e esse cara tinha um lenço que cobria boa parte do rosto dele. Só os olhos e o cabelo encarapinhado estavam à mostra. Muito semelhante com o que já foi relatado no caso de Madeleine McCann, onde uma testemunha que foi ouvida nas investigações relatou que naquele dia em que Madeleine desapareceu, viu um rapaz carregando uma criança no colo, passando bem em frente à sua loja, que no momento estava quase fechando. Então, em resumo, por volta das 8h35, esse cara de identidade aparentemente desconhecida invadiu a casa de Carlinhos. Segundo informações, esse cara usava bermuda azul marinho e uma blusa vermelha, além de ter realizado todo aquele procedimento que ele realizou para assim levar o menino. E assim também conseguir agir de forma mais ligeira, sem ser descoberto. Segundo o jornal O Globo na época, o sujeito era um homem de cabelo e ele conseguiu acesso à casa pedindo para a criança mais nova dos irmãos abrir a porta para que assim ele entrasse. E ao adentrar a residência, o criminoso desde então trancou a mãe de Carlinhos e os irmãos dentro de um banheiro, enquanto o garoto ele levou consigo. Essa é importante ressaltar, pessoal, que é uma outra versão do que aconteceu. É certo que citou o procedimento que o cara envolveu, mas também citou, além do procedimento que foi envolvido, uma outra parte alternativa do que aconteceu. E diferentemente do caso de Madeleine McCann, esse caso nós sabemos pelos fatos que o garoto foi realmente sequestrado. Diferentemente de Madeleine McCann, que ninguém sabe se foi e para onde sequer se foi. Posteriormente, o sequestrador enviou um bilhete à família de Carlinhos. Isso é, no mesmo dia em que o garoto foi sequestrado. Esse bilhete, ele dizia o seguinte: avisa você que a criança está em nosso poder.
e só a entregaremos após ser pago o resgate de 100 mil cruzeiros. Essa importância deverá ser em pequeno volume e metido dentro de uma bolsa e deverá ser depositado em cima de uma caixa de cimento que fica situada na rua Alice, cruzando com a rua Dr. Júlio Ottoni, junto a duas placas, no dia 4/8 de 1973, às 2 horas da madrugada. Digo 2 horas do dia 4, e lembre-se que de qualquer reação a vítima será liquidada. Observe. Depois de ter feito esse depósito, deverão seguir em direção ao Rio Comprido, e esta carta deverá ser devolvida no ato. O pai de Carlinhos, assustado com o que tinha acontecido, chegou imediatamente com seus irmãos, com exceção daqueles que estavam na casa de Carlinhos, trancados no banheiro junto com a sua mãe, no local mencionado pelo criminoso, onde seria depositado o dinheiro para que assim o garoto fosse libertado. E com a ajuda de um outro rapaz, que era funcionário na época também, o pai de Carlinhos e seus outros irmãos perseguiram o criminoso, avisado por eles, que logo mais tarde desapareceu, fugindo por um matagal após pular um muro de uma residência. Com todas as informações já citadas, sabe-se que o Corpo de Bombeiros e da 9ª Delegacia da Polícia Civil foram até a região citada para realizar buscas no local, quando já havia se passado depois das 9 horas da noite, naquele mesmo dia. Porém, mesmo tendo um volume de investigação bem alto, utilizando de técnicas e estratégias para investigar todo o perímetro cercado, bem como os sinais e pistas que poderiam indicar aonde Carlinhos poderia estar, nada se teve resultado, já que, por lógica, a oportunidade de encontrar o garoto então desaparecido já havia passado. Isso porque o criminoso já tinha fugido. Assim que o pai do menino chegou lá, com os outros irmãos dele, com exceção dos que estavam na casa dele, e com outro amigo dele que também era um funcionário da época. Apesar de nunca ter sido condenado por falta de provas, recentemente apareceu uma notícia de que o pai de Carlinhos talvez seria o suposto sequestrador, que desapareceu seu então filho na época. No entanto, o pai de Carlinhos chegou a falecer com 99 anos, no ano retrasado, no caso 2022. Quem levantou essa hipótese, segundo informações, foi a mãe de Carlinhos. Se foi ele ou não, ou se ele é um suspeito ou uma hipótese, isso o tempo irá dizer. É interessante perceber que aconteceu a mesma coisa no caso da Madeleine. Acusaram os pais dela, mas no fundo não se encontrou nada que pudesse assim ser uma prova concreta e plausível, coerente, de que seria eles os responsáveis pelo desaparecimento dela. Mais vídeos deste caso, inscreva-se no canal e siga as minhas outras redes sociais que estão aqui embaixo, na descrição. Eu me chamo Paulo e eu apresento o canal Fatos ou Boatos, desvendando o mundo, um fato curioso de cada vez. Até a próxima. Audio Jungle.